Perfeito. A transição planetária já começou, a abreviação dos tempos está acontecendo. Mas eu não posso simplesmente, em alguns minutos, em alguns dias, passar todo o conhecimento que foi absorvido durante diversas encarnações de preparação para uma pessoa que não se preparou em nenhuma delas. Agora, no que diz respeito ao meu preparo como um homem, como filho, companheiro, irmão, para todas e quaisquer situações que eu me ver ou me pegar de surpresa, como o Gustavo estava falando, eu ter o máximo possível, né, de condições de aplicar, seja numa fala, seja numa atitude, algo que pelo menos eu não atrapalhe aquele momento conturbado. O que mantém a nossa vida forte na presente reencarnação é buscar esse conhecimento, como as virgens que iam à frente da noiva pela noite. Elas mostraram que o seu conhecimento foi suficiente e não precisar abandonar a reencarnação, essa oportunidade desse banquete espiritual de estar com Jesus, por não querer ouvir, por não querer aprender. Boa noite, pessoal. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. E lembrando do momento em que Jesus, após a sua ressurreição, encontra com seus apóstolos, nós repetimos as suas palavras: que a paz seja convosco. Porque a paz é o Evangelho no lar nesse momento. É Jesus falando no seu coração, te abraçando, iluminando o seu lar, tirando as tristezas, os pesares, o desânimo, a tristeza, e trazendo a luz do seu Evangelho nessa noite, mais forte ainda, a iluminar o seu coração. E vamos receber com muito carinho os nossos convidados tão especiais que vão comentar e estudar o Evangelho com a gente. Nosso querido Gustavo. Salve Jesus, Gustavo, seja bem-vindo. Salve Jesus, mais uma vez aqui, né? Daqui a pouco o pessoal enjoa. Jornada. Sempre seja sempre mas, muito bem-vindo à Força Jovem. É uma honra estar do lado desse Marcelo, viu? E o nosso querido Marcelo que tá dai. Salve Jesus, Marcelo, seja bem-vindo. Gratidão, irmã. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Gratidão pela oportunidade, Gustavo, querida irmã Jane Dark, e a todos os irmãos que estão nos recebendo nos seus lares nessa noite. Toda a nossa gratidão. Falo que domingo é o dia mais que especial. Além de ser o início da semana, é o dia do Evangelho no lar. Exato. Então vamos hoje à parábola das 10 virgens. Que interessante. E onde está isso? No primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Então você vai no meio da Bíblia, vai logo primeiro, Mateus capítulo 25. Versículos de 1 a 13. Então vamos lá, com calma. Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Vamos começar com o Marcelo, né, Marcelo? Lendo pra gente. Pois não. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em vasilhas, junto com as lâmpadas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. E a exortação final: vigiai, pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Gustavo, na sua jovialidade, o que toca o seu coração essa passagem dessas 10 virgens? Estar sempre pronto. É o que me deixa, o que mais me chama a atenção. Tem um amigo que eu acompanho bastante, que ele sempre fala: a sorte não sorri para qualquer um. A sorte, entre aspas, sorri justamente para aqueles que sempre estão prontos. Aqueles que não estiverem prontos, não adianta receberem alguma oportunidade. Se não estão prontos, vão receber a oportunidade vai passar. Agora, todos aqueles que sempre estão prontos e preparados para qualquer situação que surja, eles sempre vão ser aqueles que vão ser chamados de os sortudos. Porque eles estavam preparados para as oportunidades que vieram. Perfeito, perfeito. Que Tadá, e você, na sua experiência de pai, que já foi menino no seu lar, com certeza, né? Teve uma educação aí da sua família. O que representa esse evangelho no lar? O que representou para você naquela época de infância? O que trouxe esse evangelho para você hoje? E o que você repassa para sua família? Bom, sim, primeiramente, é união da família. Primeiramente, isso é uma condição sine qua non. Agora, no que diz respeito, né, ao meu preparo como um homem, como filho, companheiro, irmão, é justamente o que? Dentro do que me foi ofertado, né, de orientação, dentro do que me foi dado de educação, para todas e quaisquer situações que eu me ver ou me pegar de surpresa, como o Gustavo estava falando, né? Eu ter o máximo possível, né, de condições de aplicar, seja numa fala, seja numa atitude, algo que pelo menos eu não atrapalhe aquele momento conturbado, ou então até o contrário, né? Num momento de muita alegria, de muita euforia, eu ter uma condição, não, pelo amor de Deus, né? Que não estou me pondo no exemplo máximo, mas dentro daquela euforia, eu não me perder na minha concentração e assim ser um momento aprazível e também estando atento a toda e qualquer situação, seja, né, de exageros para o corpo, seja na alimentação, né, exagero da alimentação, ou me expor ou deixar que os meus filhos se exponham, né, a um desgaste físico exagerado, seja pela celebração, seja o que for, né? E assim, preservando a todos nós, né? Assim, de uma forma que nós não percamos aquele momento, naturalmente, né? Aproveite, né? Exatamente, que aproveite. Perfeito. Gustavo, em que sentido você considera que a sabedoria ou a imprudência dessas virgens as qualificariam para herdar o reino dos céus? Como é? Não entendi. Prudente tinha o azeite. Sim. As insensatas não tinham. Para herdar o reino dos céus, como Jesus começa falando, então, entendi. o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Na prudência e na não prudência, o que isso distingue, por exemplo, a todos nós, Sim, no alcance desse reino dos céus? A gente pensando isso como analogia que foi feita, eu vejo que é a forma que a gente se prepara ao longo das encarnações. Como ele diz, né, a chegada do noivo poderia ser até uma alusão à volta do Cristo, à volta do Messias,
esse processo de transição planetária que a gente vive. Então seria justamente, e eu acho até interessante a passagem que elas falam que não teria como elas darem o azeite que elas têm, porque eu entendo que a gente tinha até refletido um pouco sobre isso. O azeite seria o conhecimento espiritual, né? Que você tinha falado muito bem no Luz nas Sombras. E esse conhecimento não pode ser simplesmente passado. Perfeito. A transição planetária já começou, a abreviação dos tempos está acontecendo. Mas eu não posso simplesmente, em alguns minutos, em alguns dias, passar todo o conhecimento que foi absorvido durante diversas encarnações de preparação para uma pessoa que não se preparou em nenhuma delas. Perfeito. Representou muito bem os jovens, hein? Pois não, fala. Que beleza. Eu estou dizendo, a Força Jovem aqui dá show no Evangelho. Tô aprendendo tudo isso com você. Não. Conhecimento pelo seu esforço, pela sua perseverança. E olha, e foi perfeito isso, porque vocês devem ter observado, em quase todas as passagens que nós trouxemos aqui, Jesus sempre começa assim. Então, o reino dos céus é comparado. E aí conta uma historinha. Vários casos. Vocês aqui no Evangelho no Lar, vocês vão passando a ter esse olho mais clínico em relação a essas expressões. Observem que o Gustavo falou muito bem. Quando, no exercício da reencarnação, nós somos dotados do DNA de Deus, claro que somos, mas existe dentro de nós virtudes do próprio Deus, que por vezes achamos que nem existem, mas se temos o DNA de Deus, temos todas essas virtudes dentro de nós, ainda que adormecidas. Ao nos debruçarmos sobre o Evangelho, nós vamos entender que Jesus, em todos os momentos, ele disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse conhecimento, esse azeite, tão utilizado nessa época, inclusive hoje, em várias igrejas, não é? Como elemento de unção, como um elemento de libertação, mas acima de tudo, aqui, o que mantém essas candeias acesas, o que mantém a nossa vida forte na presente reencarnação é buscar esse conhecimento, que ele vai, como as virgens que iam à frente da noiva pela noite, elas mostraram que o seu conhecimento foi suficiente para iluminar, no caso, até alcançar o noivo e participarem prudentemente da festa e não precisar abandonar a reencarnação, essa oportunidade desse banquete espiritual de estar com Jesus, por não querer ouvir, por não querer aprender. Então, que a exortação dessa noite sejamos nós, essas lâmpadas vivas, onde o conhecimento, o amor de Jesus fala tão forte nos nossos corações, sentindo a ambiência da oração. Vamos com o nosso querido Marcelo para a oração da noite. Envolvidos nessa energia, a fortalecer todos esses ensinamentos aqui recebidos, que possam estar muito vivos em nossos corações ao longo dessa semana, até nosso próximo encontro no Evangelho no Lar, nos firmando na prece da sabedoria. Senhor, dá-me esperança para vencer minhas ilusões. Planta em meu coração a semente do amor e ajuda-me a vencer, ajuda-me a fazer feliz o maior número de pessoas possível para ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não me deixeis ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Dá-me o sabor de saber perdoar
e afasta de mim o desejo de vingança. Senhor, iluminai meus olhos para que eu veja os defeitos de minha alma e venda-os para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza e não a entregues a mais ninguém. Enche meu coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome, e arranca de mim o orgulho e a presunção. Deus, faze de mim um homem realmente justo. Que assim seja, graças a Deus. Como é bom orar. Nessa sabedoria de fazer o Evangelho no lar, com certeza você recebeu mais paz, mais força e a fluidificação da sua água, que nós vamos tomar agora todos juntos em gratidão a Deus. Graças a Deus. Coisa boa. Não é bom estarmos juntos, debruçados sobre esse azeite divino que é o conhecimento. Gratidão, Gustavo. Gratidão, que eu Volte agradeço. sempre com a sua força jovem, seu conhecimento, sua alegria. Eu tenho merecimento, eu retornarei. Gratidão, É muita humildade, né? Obrigada, Marcelo, Gratidão por estar com a toda minha. gente. Gratidão e voltem sempre. Gente, que pena, acabou. Mas no próximo domingo teremos mais com certeza, e o melhor, a sua companhia, da sua família, vibrando intensamente com o Evangelho no lar. Beijo no coração e até o próximo encontro. Salve Jesus! Salve Maria. Jesus, Salve Maria Maria Santíssima. Santíssima. Tchau, tchau, gente.